Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11. Está escrito assim: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Podeis tomar os vossos assentos. Não deixe de manter a sua Bíblia aberta. Mais uma vez eu quero louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que têm se esforçado, se empenhado para estar aqui a cada terça-feira, neste nosso compromisso de estudarmos com profundidade, de forma expositiva, as Sagradas Escrituras. Como os irmãos sabem, pregar expositivamente a palavra de Deus é uma das tarefas mais árduas para qualquer pregador. Existem vários tipos de sermões: textual, temático e o expositivo, que é sempre aquele que consome muito mais do pregador, do ensinador, exige muito mais dedicação, muito mais tempo, mas também nós encontramos muito mais pérolas preciosas para a nossa edificação. E aqui estamos no capítulo 4 para falar do repouso que nós encontramos em Jesus. Entre tantos assuntos que discorreremos ao longo desse capítulo, eu quero enfatizar o repouso que todo servo de Deus, todo cristão fiel, todo aquele que de coração entregou a sua vida a Cristo, ele encontra no nosso Salvador um repouso que ninguém mais pode dar, mas apenas e tão somente o Senhor Jesus Cristo. Se não, vejamos o versículo 1 do capítulo 4, quando o autor ele começa esta parte da epístola dizendo da seguinte maneira: temamos, ou seja, ele está invocando a necessidade de exercitar o temor. Por que razão, diz ele? Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Nós precisamos lembrar daquilo que foi dito na semana passada, que foi registrado em vídeo para aqueles que estão acompanhando. Foi registrado no capítulo 3, no ensinamento da semana passada. Nós tratamos basicamente sobre os perigos da incredulidade e da dureza de coração. Nós tratamos sobre o perigo da desobediência, da descrença na palavra de Deus. Nós falamos, dentre tantos outros assuntos, a questão da importância de se manter firme espiritualmente e também o juízo que Deus enviou sobre os desobedientes, aqueles que duvidaram da promessa do Senhor. O autor, na verdade, ele estava fazendo a comparação de todo o povo de Deus, a nação de Israel,
e deste povo, quando chegaram a Cádiz Barneia, a poucos passos de entrarem na terra prometida, um grupo muito grande duvidou do poder de Deus de entregar a eles a terra que Deus tinha prometido, e por isso começaram a murmurar e até mesmo contaminar o coração de todo o povo, fazendo com que eles desejassem voltar para o Egito, desejassem recuar, e abriram mão da promessa. Por quê? Porque não acreditavam em seus corações que Deus seria capaz de cumprir a promessa de entregar a eles a terra prometida. E o autor, o tempo todo, ele destaca a importância de nós observarmos este exemplo negativo que nos apresenta a Bíblia dos antepassados, daqueles que duvidaram e por isso não entraram na terra prometida. E ele então enfatiza que ainda hoje, ainda nos dias, claro, em que a epístola foi escrita, mas eu posso dizer também ainda hoje, muitos têm perdido a promessa. Mas como assim, perdido a promessa? Ele diz que nós devemos temer, voltemos ao versículo 1, ele diz que nós devemos temer, ou seja, exercitar o temor, para que nós não venhamos a perder a promessa. Ele diz assim: deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós, ele está falando aos leitores, aos hebreus, fique para trás. Cuidado para não ficar para trás, cuidado para não perder a promessa. Mas talvez você diga assim: ora, mas Deus não é fiel para cumprir a sua promessa? Sim, Deus é fiel e cumpre absolutamente todas as suas promessas. Mas por que é que alguns não gozam, não usufruem, não experimentam o cumprimento da promessa de Deus? Não é porque Deus não seja fiel para cumprir, mas é porque alguns simplesmente abrem mão da promessa. Alguns simplesmente deixam de tomar posse da promessa. É o que ele está dizendo aqui: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa. Deixar a promessa é abrir mão da promessa, é não tomar posse da promessa. O que aconteceu na verdade foi que alguns daqueles irmãos do passado, eles abriram mão das promessas do Senhor. E por que é que eles abriram mão da promessa? Porque eles permitiram que a palavra de Deus saísse do coração e a dúvida entrasse no lugar. Eles deixaram que a palavra de Deus saísse de dentro deles, e no lugar eles colocaram a murmuração e a incredulidade. Então Deus nos faz promessas, mas se nós abrirmos mão, se nós tirarmos do coração, se nós não guardarmos esta promessa, mas ao contrário, nós abrigarmos incredulidade, dúvida, murmuração, somos nós que estamos abrindo mão da promessa do Senhor. E aí ele diz assim no versículo 2: porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, ainda fazendo a comparação com aqueles que receberam a boa nova lá, uma promessa, a boa nova, promessa. Nós também recebemos boas novas, promessas, como eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, ou seja, não teve efeito na vida deles. Por quê? Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olhe, eles ouviram a palavra, eles ouviram a promessa, eles ouviram a boa nova, mas ela não surtiu efeito. Por quê? Porque eles não a receberam com fé. Eles não misturaram a palavra que receberam com confiança, com certeza, com convicção na palavra. Nós sabemos que é assim: o evangelho, a boa nova, a mensagem do reino, ela é anunciada, ela é pregada. Agora, aquele que recebe precisa crer, precisa ter fé, precisa confiar no poder de Deus e na capacidade do Senhor em cumprir todas as suas promessas, porque se não houver fé, é impossível agradar a Deus.
A falta de fé, portanto, desagrada a Deus. Assim como a fé o agrada, a incredulidade o desagrada. Então, de nada vale receber promessas, de nada vale receber boas novas, de nada vale receber a palavra de Deus, se aquele que a recebe, não a recebe com fé. Deus está falando à sua igreja, e a igreja precisa crer, precisa exercitar a fé na palavra que o Senhor tem nos falado. Por quê? Porque do contrário, nós perderemos o direito de usufruir das promessas do Senhor. E mais uma vez destaco, não porque Deus não seja fiel, não porque Deus não seja capaz de cumprir as suas promessas, mas porque muitas das vezes nós não abrigamos no coração esta palavra e a aguardamos e a depositamos juntamente com a fé. A partir do versículo 3, então, ele vai falar sobre o repouso perdido. Eu vou falar para vocês, irmãos, sobre 3 tipos de repouso: o repouso perdido, o repouso presente espiritual e um repouso prometido, que é o repouso eterno. Um repouso que foi perdido por incredulidade, um repouso que é experimentado na atualidade, que é um repouso espiritual, e um repouso eterno, que é prometido àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Olhe bem o versículo 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Primeiro ele disse que alguns perderam o direito de entrar no repouso, porque não creram. E agora ele diz, mas nós, os que temos crido, entramos, já estamos vivendo, já estamos experimentando, já estamos usufruindo um repouso, tal como ele disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse, assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Versículo 6, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, o 7 determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, esta é uma das partes um tanto mais complexas, é verdade, de se interpretar e de se compreender. Foi um dos textos que mais exigiu de mim. Eu acho que saiu fumaça até dizer chega pelos meus ouvidos, de tanto que eu me debrucei sobre esse texto para compreender o mistério que o Senhor aqui, através deste autor desconhecido, está entregando aos hebreus. E aqui, com a graça de Deus, espero poder entregar, poder falar, verbalizar da melhor maneira, no afã de que todos compreendam essa riqueza inefável dos grandes mistérios da palavra de Deus. Porque o autor, ele fala de um repouso que foi perdido, como eu disse, ele fala de um repouso que está sendo experimentado, e ele diz, ainda resta um repouso. Irmãos, primeiro é um termo que não nos é muito comum falar em repouso, mas nós entendemos tratar-se de descanso, de um alívio. Quando se refere a este repouso perdido, nós compreendemos que Deus estava falando para o povo lá no passado, que eles, depois de atravessarem o deserto, herdariam uma terra que seria uma terra de descanso, uma terra de paz, uma terra de repouso. Claro, fazendo a comparação com a vida que eles viviam no Egito,
e com tudo aquilo que eles enfrentaram no deserto. O simples fato de possuir uma terra representava um descanso de tempos, anos, quando se refere ao período de escravidão, séculos, de luta, de batalha, de tormento, de dor, um deserto a ser atravessado, dificuldades, adversidades, muitas circunstâncias adversas e contrárias. Mas quando eles entrassem na terra da promessa, isto faria com que tudo aquilo que eles vivenciaram fosse, ou melhor, valesse a pena. Aquela terra que eles iriam possuir por herança recompensaria toda a luta que eles tiveram que enfrentar para alcançar esta terra. Então ela representaria para aquele povo um repouso, um descanso, um momento de paz, de usufruir a bondade de Deus. Alguns puderam entrar, outros pela sua incredulidade não. Só que o autor, se referindo aos hebreus, leitores da carta, ele diz assim: mas nós, os que temos crido, entramos no repouso. Agora ele não está falando de uma terra, agora ele não está falando de uma bênção física, material, terrena. Ele não está falando de deixar as lutas ou a escravidão do Egito, ou mesmo o deserto causticante, e simplesmente possuir uma herança física e terrena. Não, mas ele está falando assim: porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim: do dia sétimo repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E aí no 5, e outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele. Está se referindo a alguém, está se referindo a uma pessoa. Este repouso aqui não é agora um lugar, este repouso aqui não é físico, este repouso aqui não é terreno. Este repouso aqui está revelado no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Por favor, abra sua Bíblia. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 ao 30, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Repouso, descanso, repouso, descanso, repouso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora está falando de um repouso para a alma, agora está falando de um repouso espiritual. E aí o autor diz assim: nós, os que cremos, entramos no repouso. Nós, os que cremos, encontramos descanso para a nossa alma. Nós ainda estamos no deserto, nós ainda enfrentamos luta, nós ainda encaramos adversidades, mas aqui dentro a nossa alma, ela já encontrou repouso. Nós enfrentamos lutas externas, nós enfrentamos adversidades ao redor, mas dentro de nós, a nossa alma encontrou repouso. Em quem? Nele. O nosso repouso está nele. Lembrando, irmão, o autor desta epístola, ele quer fazer os seus leitores entender, e a nós também, não vale a pena trocar Jesus por nada, ainda que se perca o repouso terreno, mas em Jesus encontramos o repouso da nossa alma. E quem tem repouso na alma em Cristo, tem a certeza do repouso eterno que Jesus preparou para aqueles que estão nele, para aqueles que permanecem nele, por aqueles que confiam e aguardam nele.
Então, se você enfrenta adversidade, luta, batalha física, em todos os aspectos, mas nesta noite Jesus, Ele dá descanso, repouso para a sua alma. Descanse em Cristo, que é o repouso espiritual para a igreja neste tempo presente. O repouso, irmão, foi perdido pela desobediência. É a comparação que ele faz daquela geração. Eles perderam a oportunidade de experimentar o repouso que naquela ocasião lhes era proposto à terra, porque foram desobedientes. E aí então o autor diz: vocês que estão em Cristo, não sejam desobedientes para perderem este repouso que está dentro de vocês. Porque o repouso, irmãos, esse descanso, esse repouso, ele é símbolo de paz. Quando a gente fala da alma ter descanso, quando a gente fala da alma ter repouso, a gente fala da alma ter comunhão com Deus. Ser atormentado na alma é resultado do pecado, da falta de comunhão. Ter descanso na alma é saber que, tendo o mundo todo contra você, você pode ter paz, porque Deus está do seu lado, Deus está contigo, Deus não te abandona, Ele te acompanha, Ele está em cima no céu, Ele está dentro de você pelo Espírito, Ele está ao seu redor te protegendo. Você pode ter o mundo todo contra você, mas tenha paz, porque Deus está ao seu lado, você tem comunhão com Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Agora, irmãos, o que eu te peço é atenção triplicada, multiplicada, porque isso que eu vou lhe dizer agora, eu autorizo os irmãos que estão aqui, ou mesmo aqueles que nos acompanham pelos vídeos, eu autorizo a vocês que procurem isso que eu vou lhe falar a partir de agora. Procure nos melhores comentários bíblicos que você puder procurar, como eu fiz, lancei mão de alguns: Champlin, Beacon, Wisby, Bíblias comentadas, Google, enfim, buscar pela internet. Eu lhe autorizo, procure, é bom. A gente encontra muita coisa boa quando pesquisa, quando a gente estuda, mas existem coisas que nós encontramos, nós recebemos, não quando baixamos a cabeça e lemos e meditamos e estudamos, mas quando olhamos para o céu e Deus, por bondade e misericórdia, nos entrega. Então, isso que eu vou lhe dizer, eu li vários comentários, eu li vários outros livros, me dediquei a procurar para tentar entender, não conseguia, mas veio do alto, e eu quero compartilhar, mas eu preciso que você triplique a sua atenção, toda a atenção. Versículo 4 de novo, ele diz assim: porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Todos nós sabemos onde isso está registrado. No livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, está ali. Depois que Deus concluiu a sua obra, tudo aquilo que havia feito, criou o céu, a terra, os animais, todos os seres viventes, o homem no sexto dia, a sua imagem, conforme a sua semelhança, e depois que Deus viu que tudo quanto tinha feito era bom, então Deus descansou. Esse descanso não é que Deus estava cansado e precisou descansar para repor forças, não. A obra estava completa, não havia mais nada a ser feito, tudo estava concluído, só restava usufruir, só restava esse descansar, é ter deleite, ter prazer, ter um momento de alegria, de satisfação. Não há mais trabalho, agora é usufruir do resultado do trabalho, é poder se alegrar com o fruto do trabalho, como Deus fazia ao fim de cada dia. Ele olhava e dizia era bom, olhava e dizia é bom, olhava e dizia bom. No sexto dia, a palavra aí, viu Deus que era muito bom, concluiu,
descanso. E aí olha que interessante, o versículo 6: visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa do quê? A desobediência faz então perder o direito de usufruir do repouso. A obediência lhe garante o direito de usufruir o repouso, o descanso, a comunhão, a alegria. A desobediência lhe tira o direito de usufruir, de gozar, de experimentar o repouso. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, vamos lá, capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Veja bem, eu vou apenas fazer menção mais uma vez do capítulo 2, os versículos 1, 2 e 3. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º, é um dia de bênção, é um dia de gozar da bênção, usufruir. Deus o santificou porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A partir daqui vai trazer um retrospecto da criação, especialmente do homem, e aí vai falar mais uma vez alguns detalhes da criação do homem, a partir, por exemplo, do versículo 15 a seguir. Mas quando chegamos no capítulo 3, você sabe bem, é o capítulo que trata da queda, que trata da desobediência à palavra de Deus. E qual foi a consequência pela desobediência da palavra de Deus? Observe o versículo 8, por favor, do capítulo 3. E ouviram a voz do Senhor Deus, que fazia o quê? Passeava, te lembra repouso, te lembra trabalho, te lembra descanso, ou te lembra labuta? Passear é descanso. Era isso que Deus fazia todo dia no jardim pela viração do dia. E quem é que usufruía com ele do descanso? Adão e Eva antes do pecado. Comunhão perfeita, comunhão na alma, paz na alma, paz no espírito, autorização legal para desfrutar do repouso junto com Deus. Deus vinha passear a sua obra, usufruir da sua obra, se deleitar na sua obra. E quem fazia isso com ele? Adão e Eva. Deleitava junto com ele, usufruía, ele deu o direito legal. Olha, vocês podem exercer domínio, governo sobre tudo, usufruam, se aproveitem de tudo isso. Eu fiz para que possa mesmo gozar, usufruir, ter alegria, ter satisfação legítima, legal. Mas eles perdem o direito quando pecam, e aí então Deus vem passear, mas eles se escondem da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, versículo 9, a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Olha aí, agora ele tem medo. Medo é ausência de paz. Quem tem paz não tem medo. Quem vive com medo é porque perdeu a paz, já começou a perder o descanso na alma. Antes tinha prazer no momento de se encontrar com Deus, agora tem medo porque sabe que fez alguma coisa que não devia ter feito, e a sua alma está sendo atormentada, o seu espírito está sofrendo acusação, a sua consciência está dizendo: você não mais é digno de usufruir do descanso que Deus preparou para você, porque você foi desobediente. Aí a paz vai embora e o medo toma conta, o descanso vai, e agora o temor se apossa dele. O que acontece na sequência?
Deus então vai começar a desferir as maldições sobre os pecadores, né? Ele pergunta a Adão quem foi que fez ele comer, ele culpa Eva, Eva culpa a serpente. Versículo 14, então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizesse isto, maldita serás. O versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ainda no 16, o juízo sobre a mulher, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Versículo 17, e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher. Este ter dado ouvido à voz da mulher significa ter negligenciado a voz de Deus, porque Deus propôs a ele não comer, a mulher propôs a ele comer. Ele não deu ouvidos à voz de Deus, deu ouvido à voz da mulher. Aí a sentença vem: porque você rejeitou a minha voz, porque você desobedeceu a minha palavra e escolheu dar ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra, o lugar de descanso não será mais, será maldito. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Irmão, o trabalho já existia, mas não produzia enfado, cansaço, fadiga, era prazeroso, era usufruir de tudo. Agora Deus diz: não, por causa do erro, você vai ter que suar, você vai ter que se esforçar, vai ser difícil, você vai ter que exercitar muito a sua dor, para poder ter direito a extrair alguma coisa, por causa da tua desobediência. Agora vai ter espinho, agora vai ter cardo, agora vai ter dificuldade, até que você torne ao pó. Versículo 19, até que você torne a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Eu quero ir adiante aqui, versículo 22 melhor. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Deus o expulsou do lugar de repouso, Deus o expulsou do lugar de descanso, do lugar de delícias, do lugar de comunhão perfeita com Deus. E olha o que acontece no versículo 24, para nós encerrarmos essa parte. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, uma espada de fogo, andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Deus os expulsa, eles perdem o direito ao repouso. Deus coloca querubins protegendo a entrada, como dizendo: se tentarem entrar, vocês serão mortos. Uma espada está colocada na entrada do jardim, e querubins, aquilo é uma palavra de Deus a eles, através dos querubins e da espada: vocês não são bem-vindos ao lugar do descanso, porque me desobedeceram. Se tentarem entrar aqui, serão punidos, serão mortos. Os querubins têm ordens para vos aniquilar, a espada está colocada para vos matar, se vocês tentarem de forma ilegítima entrar no meu repouso, porque vocês perderam o direito ao repouso, porque escolheram desobedecer a minha palavra. Quem obedece tem direito ao repouso, quem desobedece é expulso do lugar de descanso. Perceba que isso é desde o Éden. E onde nós iremos com isso? Por favor, não esqueça isso que eu te falei agora. Vamos precisar dessa informação daqui a alguns minutos ali na frente, mas não esqueça isso. O que é que vamos ter na sequência? O autor vai dizer agora, a partir do versículo 7, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito:
hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para quem? Ele fala de um repouso que foi perdido, ele fala de um repouso que está sendo experimentado em Cristo, mas ele diz: resta ainda um repouso, ainda tem outro que nos aguarda. Nós já experimentamos um agora, este é espiritual, é na alma, mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. E é interessante que mais uma vez ele faz analogia com Josué, porque Josué foi o responsável por colocar o povo na terra, mas aí ele diz assim: mesmo depois do povo ter entrado na terra, ainda havia promessa de um repouso futuro, ou seja, não acabava ali, a promessa de Deus não termina ali, não é terrena apenas, não é momentânea, passageira, não é apenas física, ainda há uma outra promessa que é superior. E é interessante que Moisés, que representa a lei, levou eles até a entrada do repouso, mas não permitiu eles entrarem. Josué, que vem depois de Moisés, é quem os coloca dentro da terra. Isso tem uma tipologia muito linda, irmãos, porque a lei os levou até Cristo, e Cristo é quem garante a eles a entrada no repouso. A lei os conduziu até Cristo. Ele está falando isso para Hebreus. A lei trouxe vocês até Cristo, e Cristo entra com vocês no repouso. A lei, Moisés trouxe vocês até a entrada, mas foi Josué que colocou vocês dentro da terra. Mas ele diz assim: ainda resta um outro repouso, um repouso futuro, um repouso eterno, um repouso espiritual, para quem se mantiver fiel. Josué é o repouso terreno, Cristo é o repouso eterno. Josué representa a terra, Cristo representa o céu. Josué representa descanso passageiro, Cristo representa repouso eterno. Eu sei que no primeiro momento é confuso, não foi fácil entender tudo isso aqui, mas daqui a pouco você vai entender melhor aonde que o autor está querendo conduzi-los. Está dizendo: ei, se vocês abandonam Cristo, vocês perdem as bênçãos futuras por bênçãos terrenas. Se vocês abandonam Cristo, vocês abrem mão do repouso que está por vir, simplesmente para ter repouso na terra. Não vale a pena trocar a bênção futura pelo repouso terreno. Por quê? Porque eles estavam sofrendo perseguição por causa de Cristo. Abandonar Cristo era sinônimo de não sofrer perseguição, mas abandonar Cristo significava não sofrer aflição na terra, mas perder a bênção eterna. Continuar com Cristo, sofrer aflição na terra, mas ter direito à bênção eterna. Não voltem atrás, não voltem atrás. Versículo 10 ele diz: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, o repousar em Cristo, como disse, é garantia do repouso eterno. Sem Cristo, nós não alcançaremos. Sem Cristo, nós não prevaleceremos. Sem Cristo, nós sucumbiremos. Mais uma vez ele faz a comparação, e eu vou com vocês bem rapidinho, lá no episódio Números, capítulo 14, vou fazer mais uma vez esta comparação, o livro de Números, vai lá atrás, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 14, vamos relembrar mais uma vez o que aconteceu. A epígrafe sobre o capítulo 14 diz assim: os israelitas querem voltar para o Egito. Por quê? Porque eles viram que teriam dificuldade para prevalecer sobre os gigantes, e eles não confiaram na promessa, preferiram abrir mão da promessa e voltar para trás.
Os espias vão, 10 retornam dizendo: olha, nós não conseguiremos herdar a promessa, nós morreremos, é melhor voltar para o Egito do que lutar, é melhor voltar para o Egito do que batalhar. Mas 2, Josué e Caleb, disseram: não, se Deus prometeu, nós vamos lutar até o fim, mas nós não vamos abrir mão da promessa que Deus nos fez, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda que lá estejam gigantes, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eu não abrirei mão da minha promessa. Sabe o que acontece após este discurso? Os 10 pegam pedras para atirarem nos 2 que não queriam abrir mão da promessa. Olha então o versículo 10 do capítulo 14 de Números. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu. Aleluia. Eles disseram: vamos apedrejar aqueles que querem insistir na promessa. Pegaram em pedras e quando foram atirar, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, como quem diz: se quiser apedrejar aqueles que vão lutar pela promessa, terão primeiro que tocar na minha glória, terão que enfrentar primeiro a mim, porque eu estou do lado deles. Observe o versículo 11, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Olha, Deus fez tantos sinais para provar a eles que era capaz de cumprir a promessa. Abriu o mar, mandou maná, coluna de fogo, coluna de nuvem, codornizes, fez água jorrar da rocha, mandou pragas no Egito, humilhou Faraó. Agora estava na reta final, irmãos. Cuidado, é na reta final. O perigo é na reta final. Não foi lá no início que eles quiseram voltar, foi na entrada da terra, a poucos passos do repouso. Eles quiseram voltar, e Deus disse: quantos anos eu venho caminhando com esse povo, livrando, dando vitória, mostrando sinais, mostrando prodígios, eles me provocando e eu, Deus, relevando, eles me provocando e eu, Deus, relevando, eles me provocando e eu, Deus, relevando. Mas até quando vai ser dessa maneira? Até quando este povo vai me provocar? Aí então a sentença que Deus impõe sobre eles. Olhe bem aqui, nós vamos adiantar, versículo 35: eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. Esta foi a sentença determinada por Deus. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morrerão de praga perante o Senhor. Olha, não quiseram tomar posse e contaminaram o coração de toda a congregação para também não ir adiante. Aí Deus, sobre eles o juízo vai ser pior. Eles eram cabeças, eles eram líderes, eles tinham voz ativa no meio do povo, eles eram formadores de opinião, eles tinham a capacidade de colocar o povo coragem, como tiveram a capacidade de remover a coragem do coração do povo. Então sobre eles a sentença será maior, eles morrerão de praga perante o Senhor. 38, mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Moisés passou para o povo o que Deus passou para ele. Olha, Deus mandou dizer: todos vocês vão morrer no deserto. E vocês 10 que foram responsáveis por contaminar o coração de todo o povo, Deus manda dizer: vocês vão morrer de praga diante do Senhor. Josué e Caleb,
que foram salvos pela manifestação da glória de Deus, Deus manda dizer: a promessa para vocês está de pé, vocês vão entrar na terra. O povo ficou triste com essa palavra, porque Deus disse: eu não vou mais no meio de vocês, eu não vou mais expulsar os gigantes, eu não vou mais derrotar os inimigos, eu não vou mais entregar a terra a vocês, eu vou esperar morrer todos vocês para entregar à próxima geração. Sabe o que aconteceu? Versículo 40: levantaram-se pela manhã de madrugada, subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui, subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Sabe o que eles estão dizendo? Agora nós vamos lutar, agora nós vamos pelejar, agora nós vamos nos erguer e lutar contra os inimigos. De 41, mas Moisés disse: por que quebrantais o mandado do Senhor? Por isso não prosperará, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Agora, já era. Agora vocês querem lutar? Deus não irá com vocês. Não adianta tentar agora. Vocês perderam a promessa. Vocês abriram mão. Vocês cansaram a Deus com as vossas murmurações. Aí ele diz ainda assim, 42, não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. 43, porque os amalequitas, os cananeus estão ali diante da vossa face, caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. 44, contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Eles foram. A arca, que simboliza a presença de Deus, não foi. Moisés, que é o líder, não foi. Eles foram sem a arca, sem o líder, sem Deus. Resultado, 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Derrotaram todos eles. Vamos voltar lá aos Hebreus. O que essa história tem a ver com Hebreus? Versículo 11. Procuremos, pois, o 10 e o 11, o 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Entrar naquele repouso, ele está se referindo a Cristo, o repouso da alma. Entrar em Cristo, para que através de Cristo possamos entrar naquele outro repouso que ainda falta ser conquistado. Não tente entrar naquele outro repouso, a eternidade, sem Cristo, porque perecerão. Só conseguiremos herdar o outro repouso se nós estivermos com o repouso na alma que nos é oferecido por Cristo. Foi por isso que eu disse: o repousar em Cristo é a garantia do repouso eterno. Sem Cristo, só nos cansaremos. Sem Cristo, sucumbiremos. Sem Cristo, não prevaleceremos. Irmãos, a paz na sua alma, a tranquilidade no seu espírito, a sua comunhão com Deus, a sua tranquilidade de poder em qualquer lugar sentir a presença de Deus e ter a certeza que Deus está junto com você, este descanso que você experimenta neste tempo, é a garantia de que você vai tomar posse daquele repouso que nos está prometido. Mas quem vive em turbulência, quem vive com medo, em desespero, em insegurança, em temor, quem perdeu o repouso na alma, porque se entregou ao pecado, ele está perdendo o direito de usufruir do repouso que Cristo foi preparar para a sua igreja. Em outras palavras, eu estou lhe dizendo, qual é a maior garantia de que você é salvo? Tem paz na sua alma, tem paz na sua alma, tem tranquilidade no seu espírito. Você consegue agora sentir aí a presença de Deus.
não tem nada que te atormenta, não tem nada que te acusa, não tem demônio que aponta o teu pecado e que te faz sentir temor. Mas se você vive em tranquilidade e em paz, porque experimenta o repouso que Cristo neste tempo te oferece, tenha certeza, logo logo você gozará do repouso que Cristo foi preparar para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É complexo, eu sei, não é fácil. Mas por que o autor fala de tudo isso para os hebreus? Porque eles viviam debaixo da opressão da lei. E Cristo ofereceu a eles repouso, descanso para as almas. E eles queriam abandonar Cristo para voltar a viver debaixo de opressão. E então o autor está dizendo: se vocês abandonarem o descanso da alma, vocês estão abrindo mão do descanso eterno. Vocês voltam para a opressão e depois não tentem entrar lá sem Cristo, porque sem Cristo ninguém consegue. Então não abra mão de Cristo, não negocie a sua comunhão com Cristo, não troque por nada a bênção de ter comunhão com Cristo. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Procuremos entrar em Cristo e jamais pensar em retroceder. Vigiemos. Eu vou voltar ao assunto da semana passada, porque Deus falou com muitos e falou também comigo. Vigiemos em nossos corações para não pecar, como foi dito, olha aí, capítulo 3 de Hebreus, versículo 10: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Olha onde está a raiz do erro, o coração. Ainda o versículo 12 do capítulo 3: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar, se separar, se afastar, perder a comunhão com o Deus vivo. Cuidado. A paz está aqui, mas as guerras também se abrigam aqui. E se aqui você não tem paz com seu irmão, a Bíblia diz: também não terá paz com Deus. Se aqui você não tem paz com a igreja, o povo de Deus, também não terá paz com o Deus desse povo. Tudo começa no coração. E aí, veja o versículo 12 do capítulo 4, vamos seguir. Ele diz assim: agora vai falar do extraordinário poder de juízo da palavra de Deus. O extraordinário poder de juízo da... Por favor, complete comigo. O extraordinário poder de juízo da... Só que a palavra de Deus aqui, ela é comparada a uma... Veja bem, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada. Vocês lembram qual foi a última vez hoje que eu falei para vocês sobre espada? Eu pedi para vocês não esquecerem. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, colocou uma espada e disse: aqui vocês não entram. A espada é o símbolo da palavra. A espada discerne, a espada perscruta, a espada sonda. Olha onde a espada vai, diz ele. A espada, ela penetra aonde? A divisão da alma e do espírito. Peça o melhor cirurgião do planeta Terra, aquele que tem a maior habilidade com o seu bisturi. Ele vai rasgar o homem, vai abrir, mas eu quero ver ele ir com o seu bisturi até a divisão da alma e do espírito. O bisturi do maior cirurgião dessa terra não vai.
A palavra de Deus vai. A palavra de Deus, ela vai na divisão da junta e da medula. A palavra de Deus, ela é capaz de discernir o quê? Pensamentos, intenções do coração. Irmãos, o extraordinário poder de juízo da espada. A espada discerne, a espada traz a verdade à tona. A espada joga por terra a mentira. A espada joga por terra o que está oculto, o que está escondido, a falsidade, a hipocrisia, a miséria do pecado. Tudo isso cai quando a espada chega. A espada é flamejante, a espada é de fogo, ela brilha, ela reluz, ela traz luz sobre a escuridão. Vocês lembram quando aquelas duas prostitutas estavam diante de Salomão, e uma mentindo dizendo: o filho é meu, e a outra dizia a verdade: não, o morto é dela, o vivo é meu. E Salomão agora como vai discernir quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo? Salomão dá uma ordem: tragam uma espada. Quando a espada entrou na sala do trono, a mentira caiu por terra e a verdade prevaleceu. Quando a espada chega, irmão, olha o 13, o que ele diz: não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão como? Nuas, patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa espada produz temor. E agora? Como é que eu passo pela espada? Ela sonda o meu pensamento. Ela sabe a intenção do meu coração. Ela revela o que está oculto e escondido. E agora como é que eu passo pela espada para poder experimentar o repouso? Deus colocou Adão e Eva para fora. Eu disse para você: procure no Google, procure nos comentários, procure onde quiser. Isto não veio com os olhos voltados para os livros, veio com os olhos voltados para o céu. Deus me fez entender isso, e pelo Espírito e pela bondade e a misericórdia do Senhor ter esta conexão. Aquela espada que ali estava na entrada do Éden, que colocou os desobedientes para fora e diz: aqui no repouso vocês não entram. Esta espada é uma espada de juízo. Porque Deus é amor, mas Ele também é. A espada de juízo de Deus está apontada. Vai sondando pensamento, sentimento, vai discernindo o que vai no coração, as intenções, vai desnudando toda a criatura. Tudo está patente, nada está oculto, tudo está visível. Pode ter sido à meia-noite, para ele é como se fosse a meio-dia. Pode ter sido no mais profundo do mar, pode ter sido na caverna mais escura. Para Deus é como se fosse diante do sol mais brilhante. Não há nada que esteja oculto diante do olhar daquele a quem devemos tratar. A espada, extraordinário poder de juízo da espada. Como passar pela espada para entrar no repouso? Como enfrentar a espada? Os sumos sacerdotes, uma vez ao ano, eles iam encarar essa espada. Eles entravam no lugar santíssimo. Ali estava a Arca da Aliança. Dentro da arca haviam 3 utensílios, se podemos assim chamar, 3 objetos. Havia uma vara de Arão que floresceu, o símbolo da autoridade de Deus, que foi entregue ao ministério sacerdotal da casa de Arão. Havia ali também um pote com um pouco do maná, simbolizando a provisão de Deus em meio ao deserto, em direção ao repouso. Deus é aquele que providencia o necessário em direção ao repouso. Mas havia mais uma coisa ali. Quem sabe o que era? As tábuas da lei.
a espada. Era aquela lei que era quebrada pelo povo. E era justamente aquela lei que os condenava. O sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que entrar ali e encarar aquela espada. Ele entrava temendo. Ele entrava temeroso. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez alguém até já leu, sobre a história do sacerdote entrar com uma corda amarrada pela cintura, caso ele morresse naquele ambiente, ele ser puxado para fora. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém já leu na Bíblia? Já leu na Bíblia? Ô irmão, na Bíblia não, hein? Isso não tem na Bíblia. Não tem. A gente precisa ler a Bíblia e perceber esses detalhes aí. Isso daí a tradição judaica diz, mas não tem. Mas o fato é que ele entrava com temor. Isto é fato. Ele tinha medo. Será que Deus vai aceitar o sacrifício e vai ser misericordioso? Porque aquele trono que ali estava posto era um trono de juízo. Era o trono da ira de Deus. Eles quebraram a lei de Deus. E o sumo sacerdote ali entrava, oferecia o sacrifício. E então ele saía após a aceitação do sacrifício, aliviado, estendia suas mãos e impetrava a bênção sobre o povo. E o povo então se alegrava, se aliviava, porque Deus tinha sido propício a eles. Eu quero que vocês saibam de uma coisa, irmãos: Deus é justo. Os pecados que eram cometidos contra Deus, Deus não os deixou sem punição, mas Deus foi acumulando. As pessoas iam pecando e mereciam juízo, mas Deus ia acumulando essa sentença, ia acumulando. Os sumos sacerdotes iam lá, matavam um animal, levavam o sangue. Esse sangue era cobertura sobre o pecado. Então a ira de Deus não se derramava, jogava para frente. Outro ano, lá ia de novo o sumo sacerdote, sacrificava um animal, pegava o sangue, aspergia sobre o propiciatório, que é justamente a tampa da arca. Lá dentro está justamente as pedras, a lei, a espada. O propiciatório, sobre ele tinham 2 querubins, os mesmos que foram colocados na entrada do jardim. 2 querubins sobre o propiciatório. Lá dentro a lei, a espada, e ali o sangue era aspergido, expiação, cobertura. Deus passava por cima, jogava para frente, e Deus foi jogando para frente, foi jogando para frente. Não é que Deus não puniu, mas Deus foi acumulando. Não cobrou de nenhum desses sacerdotes, de nenhum desses sumos sacerdotes, até que nós chegamos no versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Irmãos, deixa eu voltar à pergunta. Eu estava falando aqui, como passar pela espada para entrar no repouso. Só há uma solução, porque nós não conseguiríamos atravessar, porque somos pecadores, quebramos a lei. Nós pecamos por pensamento, sim, pecamos por pensamento, pecamos por palavras, pecamos por obras. E a espada, ela perscruta tudo isso, sonda as nossas mentes, sonda os nossos corações, vê que não temos condições de enfrentar a espada, mas Cristo, sumo sacerdote, Ele pega todo o pecado e Ele leva sobre Ele o juízo de todo o pecado. Ele enfrenta não o santuário terreno, mas Ele adentra o santuário celestial. Ele não entra no tabernáculo terrestre, mas Ele enfrenta o tabernáculo celeste. Ele não vai diante da arca, que é o símbolo da presença de Deus, mas Ele vai diante do próprio Deus,
porque Ele é o Filho de Deus, e ali Ele se apresenta para fazer a expiação dos nossos pecados. Ele entrou no Santo dos Santos celestial, para que nós tenhamos de novo direito ao repouso. Só em Jesus, irmãos, só em Jesus, irmãos, só em Jesus, irmãos. Esta é a única vez que esta expressão aparece: grande sumo sacerdote. É Ele, é Jesus, é Ele, o Filho de Deus. Ele é divino, mas se fez homem, e desta maneira pode representar os homens diante de Deus. Ele é capaz, diz o versículo 15, nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O autor está dizendo, somos fracos mesmo, somos falhos mesmos, não temos condições de enfrentar a espada, mas o sumo sacerdote a enfrentou e se compadece de nós. Porém há um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi tentado, tudo, mas não pecou. E Ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Ele é capaz de olhar para as nossas fraquezas e ter piedade de nós. Para encerrar, veja o versículo 16. Cheguemos, pois, de que maneira? Lembra como chegavam os outros sumos sacerdotes? Com medo, com temor. Eles não tinham paz, porque todo sumo sacerdote primeiro fazia expiação pelo seu pecado, para depois fazer expiação pelos pecados do povo. Ele tinha que ir diante de Deus e pedir perdão por si mesmo, para depois clamar a Deus o perdão pelo povo. A consciência dele o acusava: você tem pecado, faça expiação pelo seu, para que você possa entrar no Santo dos Santos, e então clamar a misericórdia de Deus pelos outros. Mas Jesus entrou ousadamente, porque ele não tinha, não tem e não terá pecado. Ele entra diante do Pai, limpo, puro, imaculado, incontaminado, um cordeiro morto, sem pecado, sem mancha, sem mácula. E ele diz: vocês podem entrar. Por que, Jesus? Eu tenho pecado, mas vocês estão em mim, vocês estão em mim, vocês estão em mim, e se eu entro, vocês entram também. O véu foi rasgado, vocês podem entrar, não tenha medo, porque eu abri o caminho pelo meu sangue. Adão estava com medo, os sacerdotes tinham medo, mas Jesus diz: entra confiadamente, meu filho, entra com coragem, entra com ousadia. Por que confiado em quê? Eu paguei o preço, eu derramei o meu sangue, mas e os meus pecados? Eu já paguei por eles. Pode entrar, porque o Pai vos receberá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Não é mais de juízo, agora é graça. Juízo é o que merecíamos, graça, favor e merecido. Jesus disse: vocês não merecem, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus é uma pessoa, a graça de Deus é Jesus. É o favor que nós não merecíamos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que derramou a sua graça, deu seu Filho. Nós não merecíamos, mas Deus deu. Não é por mérito, é por benevolência divina. Ele nos deu o seu Filho.
Agora podemos entrar ousadamente, confiadamente no trono, pois o trono não é mais de juízo, o trono agora é trono de graça. Agora nós podemos alcançar misericórdia. Os alunos da escola teológica Shema sabem bem essa diferença. Toda a igreja precisa saber a diferença entre graça e misericórdia. Enquanto graça é favor imerecido, ou seja, a graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço. O nome disso? Graça. Deus me deu o que eu não merecia. O nome disso é graça. E misericórdia então é o quê? Misericórdia é quando Deus não me dá o que eu mereço. Conseguiu entender? A graça é Deus me dando aquilo que eu não merecia. A misericórdia é Deus não me dando aquilo que de fato eu merecia. Eu merecia juízo, eu merecia punição, eu merecia o inferno. Mas a misericórdia faz com que Deus não me dê o que eu mereço. E agora? Agora vem a graça. Eu vou te dar o que você não merece. Você não merecia o céu, você não merecia o repouso, você não merecia a comunhão, porque você também desobedece a minha palavra, porque você também quebra os meus estatutos, porque você também quebra os princípios. Mas por que é que eu vou te dar o que você não merece? Porque Jesus veio para pagar pelos seus erros, Ele veio para morrer pelo seu pecado, Ele veio para pagar o preço da sua falha. O pecado que você cometeu hoje no pensamento, Jesus pagou o preço por ele. O pecado que você cometeu hoje por palavra, Jesus pagou o preço por ele. O pecado que você cometeu hoje digitando, Jesus pagou por ele. O pecado que você cometeu hoje olhando, Jesus pagou por ele. O pecado que você cometeu indo aonde não devia, Jesus pagou por ele. Mas o autor diz: cuidado para não abandonar a graça, cuidado para não abandonar a Cristo, cuidado para não abraçar o pecado e se afastar daquele que te livra da punição de Deus, daquele que te livra da sentença e daquele que lhe dá direito ao repouso eterno. Cuidado para, em escolhendo o pecado, não abrir mão de Cristo. Ele é bondoso, misericordioso para nos perdoar, mas não troque Cristo pelo pecado, porque senão é você quem abandona a Cristo, é você quem abre mão da promessa, porque trocou a Cristo pelo pecado. E é por isso que o autor está dizendo: cuidado para nós não agirmos como aqueles que não foram fiéis. Cheguemos, pois, com confiança, eu encerro aqui, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Tempo oportuno é como se dissesse na hora H. Você está ali dizendo: Jesus, eu não vou aguentar, Senhor, eu não vou resistir, Senhor, as forças já se acabaram, eu acho que dessa eu não passo, eu acho que essa eu não venço. Mas de repente, no último momento, o chamado tempo oportuno, a graça se manifesta. Ele estende a mão e te ajuda. Você acha que não vai conseguir, mas você clama a Ele, você entra com ousadia e Ele estende a mão e te ajuda. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje Ele quer ajudar alguém, hoje Ele quer estender a mão para alguém, hoje Ele quer fortalecer alguém, hoje Ele quer renovar alguém, hoje Ele quer derramar abundante graça sobre alguém, hoje Ele quer ser misericordioso com alguém, hoje Ele quer arrancar a timidez
e te dá ousadia para você entrar no trono da graça. Hoje Ele quer arrancar de você esse medo e colocar paz, descanso na sua alma. Hoje Ele quer te trazer para perto. Hoje Ele não quer que o pecado te afaste, mas Ele quer que o sangue te aproxime. Ele quer que você tenha de novo comunhão, repouso, descanso, alegria no Espírito. Então receba a paz que excede a todo entendimento nessa noite, em nome de Jesus.